Povo lindo, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vocês já deram uma olhadinha nos meus stories hoje? Tem coisa boa rolando nos meus stories, hein? Se você não olhou, assim que terminar essa live aqui, corre lá, tá, meu amor? Coisa boa rolando pra você lá no meu story. Bom, nós estamos aqui para nossa última semana de leitura de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. A gente vai hoje fazer uma análise do último poema, Uma Faca Só Lâmina, ou Serventia das Ideias Fixas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu já quero lembrar você que no mês que vem a gente vai ler Campo Geral, do João Guimarães Rosa. Você tá pronto para fazer essa leitura comigo, meu amor? Então, a gente tem um grupo de leitura coletiva. Eu vou colocar no feed também. Depois que a gente terminar hoje aqui a nossa leitura de João Cabral, eu vou colocar no feed também o plano de leitura do mês que vem de Campo Geral, do Guimarães Rosa. Eu já fiz a minha divisãozinha aqui, ó. A gente vai ler todas as quintas, 4 da tarde. A gente se encontra aqui para aplicar a cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica nas literaturas universais. E esse ano de 2022, a gente está aqui inteirinho lendo literatura brasileira. Se você perdeu algum livro, a gente já leu bastante coisa, vai lá no YouTube, olha lá no meu IGTV e você vai encontrar coisas extraordinárias. É ou não é? Quem tá acompanhando aí há mais tempo, fala pra mim se a gente tá fazendo um belíssimo trabalho de interpretação literária aqui, hein? Estamos, não estamos? Então vem ler comigo Campo Geral comigo no mês que vem. Preciso te dizer também que em agosto a gente tem um livro de leitura, grupo de leitura cristã, né? A gente vai ler 2 livretos no mês que vem. Pedro e Paulo. Nós vamos estudar esses 2 homens maravilhosos lá no nosso grupo de leitura cristã coletiva. Se você não tá nos grupos, manda um direct pra mim que eu te dou o link pra você acessar. Aproveita, porque os grupos ainda são gratuitos e quando eu fechá-los, quem estiver vai ter acesso por mais um ano. Quem não estiver vai ficar sem, tá bom? Então tá aí as informações pra vocês. Outra coisa que eu quero te falar, vai lá nos meus stories. Eu dei uma notícia lá pra vocês que vai acontecer hoje aqui no meu canal. Tem a ver com esse livraço aqui, ó, um comentário bíblico exaustivo da Edições Vida Nova, um lançamento da Vida Nova. E, por favor, entra lá. Vai nos meus stories quando acabar essa live pra você ficar sabendo como você faz pra ganhar um livro desse, tá? É isso. Manda um direct pra mim se você não tá nos grupos de leitura e eu coloco você. Mas aproveita, porque eu vou fechar esses grupos, tá? Então vamos lá pra nossa análise? Vou chamar o meu irmão querido, Paulo Pedrão. Deixa eu dar oi pra quem tá aqui comigo. Michael, meu amigo, meu amado irmão. Virtuosas, como é seu nome, Virtuosas? Seja bem-vindo. Dai, meu bem, seus livros chegaram, que bênção. Jaque tá aí também. Quem mais tá aí? Dá um oi aí que eu quero saber quem é que tá aí. Cadê? A Érica Salles tá aí também. Sejam todos bem-vindos. Juscelia, você vai ganhar o do Carson, Juscelia. Será? Será mesmo? Eu só quero ver, hein? Eu só quero ver. Van Gomes, Van, querida, seja bem-vinda, meu amor. Vivi tá fora do país, mas tá aqui com a gente. Fran também tá aí. Sônia, seja bem-vinda, você é nova aqui na nossa família. Fico feliz, eu espero que as minhas meninas, que já são velhas de casa, recebam você muito bem. Meninas, deem as boas-vindas aí pra Sônia, que acabou de chegar. Sônia, a gente é uma família aqui, viu? Nós somos muitas irmãs juntas, irmãos juntos, unidos pra glorificar a Deus, que é o que a gente foi chamado pra fazer, né? Deixa eu chamar meu irmão Paulo Pedrão
para ajudar a gente aqui hoje. Por quê? Porque essa leitura, meu bem, foi tensa. Oi, Oi, querido. oi gente, oi Vivi, tudo bem? Um beijo pra todo mundo. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Hoje tá melhor a câmera, o áudio? Tá sim. Você mudou de lugar? Mudei. Que bom. Hoje tá bonitão. Tá bem. O importante é você estar aqui e a gente conseguir te ouvir. Bom, vamos lá. Morte e vida severina, uma faca só lâmina ou serventia das ideias fixas de 1955, um poema que carinhosamente João Cabral de Melo Neto dedica a Vinícius de Moraes. Paulo, começa tu. Vamos lá. Meu Deus, a gente tava conversando um pouquinho antes, mas já jogando essa conversa para todo mundo, tava conversando com a Viviane sobre como esse poema me embrulhou um pouco o estômago. Essa noção de ter uma faca, de ter uma bala, ter algum elemento externo que pesa. Logo no início ele já vai falando, né, da bala que sempre pesa você para um ponto, deixa o seu corpo pesado. E eu não sei quem aqui teve alguma experiência traumática ou não, mas eu experimentei a depressão e a luta contra pensamentos suicidas quase que diários e me embrulhou o estômago lendo isso, vendo alguém descrever algo que eu passei tanto tempo lutando para me curar. E não tem como dizer que isso não está ligado à caminhada cristã, porque o meu histórico ele não é tão pesado, mas eu já conheci muitas pessoas que mesmo tendo aceitado Jesus, se batizado e se convertido, eles carregaram por tanto tempo, mas como é que Jesus me aceita, né? A Bíblia vai lá e fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e eu já conheci alguns cristãos que carregavam isso, ficavam com aquele cristianismo pesado, ou fazendo menção a semana passada, aquele cristianismo severino, né? Que não consegue ou não se permite, né, experimentar o consolo, a graça, a libertação, a cura que vem do Espírito Santo, que vem do sangue de Jesus. Então, pelo menos para mim, para começar, como eu tive essa dificuldade mesmo. Às vezes a gente coloca aquela questão, tá, mas se eu sou cristão, então eu sou intocável, eu sou infalível, eu não posso ter problemas na minha vida. Então, nesse aspecto, eu me lembrou algumas dificuldades que eu tive e me embrulhou um pouquinho o estômago. Sim. Todos os elementos que ele traz nesse poema dizem respeito à perecibilidade do homem. Então ele vai falar do relógio, que tem a ver com o tempo que passa e acaba. Ele vai falar da bala, e quando ele fala da bala, eu penso nessa morte de distância. Né? Eu penso nessa frieza de uma morte que não exige nem o contato visual preciso para que você alcance o outro e o mate. Né? Você está à distância, aponta para qualquer ponto fixo e atira. Você não sente nem o cheiro da morte do outro. E aí ele vai falar da faca, que é o elemento pelo qual ele vai transcorrer todo o poema. E é uma faca de só lâmina. Então ela nem cabo tem. E quando eu penso, né, numa faca só de lâmina sendo estocada em alguém, eu penso em duas feridas. A ferida de quem recebe e a ferida de quem está segurando essa lâmina para ferir. Então, são duas pessoas gerando feridas uma na outra, sendo que apenas uma é para a morte. Parece-me uma luta corporal, uma luta física, né? Uma luta complicada. E todos esses elementos falam dessa perecibilidade. O relógio do tempo, eu anotei aqui, a bala da frieza e a faca do sangue. Então, são elementos que permeiam o nosso sofrimento, né?
que nos acompanha, parece. Eu me senti pesada lendo também, porque João Cabral ele escreve desenhando imagens, né? Ele desenha para nós essas imagens e achei muito pesado. E aí, quando eu estava lendo, eu fui me lembrar de um texto de Eclesiastes, capítulo 7, que fala assim: nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Eclesiastes 7,15. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Olha que coisa extraordinária. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Esse texto me veio à memória quando eu estava lendo, porque ele também fala de morte injusta, de vida ímpia longeva. É o autor de Eclesiastes olhando a vida com os olhos humanos. É ele enxergando as injustiças pelos seus próprios olhos, mas ainda dizendo, olha, quem teme ao Senhor confia no que vem depois, né? O que não acontece em João Cabral. Não há esperança nele, né? João Cabral, eu não sei se a minha internet está boa, parece que está meio lento, pelo menos na imagem. Tá me ouvindo bem? Uma travadinha, mas tá fluindo. Manda ver aí. Essa parte que você, essa, Cabral te quando Salomão ele finaliza com esse temor e de fato tem esse peso que para a gente embrulhou o estômago, porque repetidas vezes, aliás, não é nem repetidas, ele não elimina a presença do vazio nesse poema. Esse vazio, essa busca por sentido e ele caracteriza a pessoa como sempre incompleta, num estado não apenas constantemente incompleto, mas constantemente com algum elemento distante ou próximo, a faca ou a bala, deixando a vida dele mais pesada. Eu acho que esse peso que a gente sentiu quando leu foi por causa justamente disso que você acabou de falar. Existe um elemento de vazio que o poema dá a entender que quem preenche é a faca. Então, se eu tenho um vazio profundo, ininterrupto, eu o preencho com uma faca, que representa aqui a presença da morte. Então, é uma vida severina, drástica, sofrida, que para João Cabral não tem esperança, porque ele não tem o que nós temos. Nós falamos disso semana passada, né? Ele falava no poema de Morte e Vida Severina, ele falava de um sangue anêmico, enquanto nós temos o sangue mais vermelho de todos, que é o sangue de Cristo. Então, para João Cabral, o sangue é sempre anêmico. Por isso, a faca, quando preenche o vazio, resolve o problema. E por isso, para nós, a faca não é a solução. Mas, Porque cara, o que resolve o nosso problema é o sangue. isso, mas o poema dele, ao mesmo tempo, e também foi uma outra razão que me embrulhou o estômago, é que ele é tão real, real no sentido de como é mais comum e corriqueiro do que a gente imagina. Então, assim, eu cresci em um lar cristão e eu cresci com pessoas mais velhas, por mais que conhecessem a Bíblia e estivessem me ensinando a Bíblia, sempre que surgia um perrengue, a resposta era: a vida é assim mesmo. Ok, Jesus disse que teríamos aflições, mas é sempre aquele elemento de dureza, a vida difícil, que é pindaíba, casamento é assim mesmo, marido é assim mesmo, esposa é assim mesmo, trabalho é assim mesmo. E aí, tá, mas onde que está a esperança? Onde que está a gente poder tentar construir algo novo? E aí eu lembrei de Crônicas de Samuel, que relata quando Davi disse que estava com sede, e alguns soldados foram buscar água até ele, como
normalmente o ambiente de comunhão, que seria para a gente tirar a faca ou tirar a bala, ou fortalecer o sangue anêmico, acaba sendo a pá de cal. Não, e eu quero ler esse texto que você lembrou. Eu vou abrir lá em 2 Samuel 23, verso 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Veja, Davi estava escondido numa caverna. E aí eu sempre lembro do mito da caverna. De Platão, né? O mito da caverna. É, de Platão, né? Que a gente se enfia numa caverna e a gente acaba acreditando que as sombras que se projetam nessa caverna são a realidade. Quando, na verdade, a sombra é só uma sombra. Ela não tem cores, ela não tem vida própria. E aí, muitas vezes, o cristão entra nessa caverna, como Davi estava nessa caverna. E aí, o texto continua dizendo, verso 14. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi, ele está obviamente deprimido, porque ele está sofrendo perseguição, ele está escondido fora das terras dele, ele está enfiado dentro de uma caverna, achando que a vida real é a sombra que ele está enxergando na parede. Ele está em depressão. E ele expressa uma saudade, ele fala, puxa, que saudade da minha terra. Como aquele poema, né? Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Não Uhum. existem palmeiras aqui como existiam lá. Saudade. E aí, o que os 3 fazem? O texto continua. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Eles arriscaram a própria vida pela vida do rei deles, do amigo deles, porque Davi ali podia deixar de ser rei e virar refém. Davi podia deixar de ser todo poderoso e ser vítima daqueles 3. Ele podia ter sido morto. Os 3 podiam ter pego a cabeça de Davi e entregue aos filisteus. E dizer, olha aqui, ó, o que vocês estão procurando. Agora vocês me honrem. Honrem a nós que conseguimos trazer Davi, que vocês não conseguiram achar. Eles podiam ter feito muitas coisas, mas não, eles arriscam a própria vida e vão atravessar o meio dos filisteus para realizar o desejo de Davi, que é matar a saudade das águas de Belém. E nós, cristãos, não fazemos isso. O que geralmente a gente faz é pegar a cabeça do outro, colocar numa bandeja e levar para Herodes. E falar, olha Ou aqui, ó. ou ainda, na posição de Davi, a gente, o cristão estaria resmungando, acho que Samuel errou. Ou ainda, oh Deus, você não me ungiu o rei? Por que eu tô nessa pindaíba escondido numa caverna aqui? Você me ungiu para quê, então? E é importante essa passagem também porque o que aqueles 3 fizeram não seria nem um pouco diferente de um judeu e um daqueles, durante a Segunda Guerra, atravessar um muro. Eles corriam risco de morte, porque eles faziam parte de um exército perseguido que estava escondido e entraram em acampamento inimigo. Então, assim, eles não foram, buscar água. Não, ok, tem esse elemento também. E às vezes a gente não serve quem está ao nosso lado, mas a questão, assim, é um nível de amor, é um nível de amizade e é um nível de cuidado de arriscar a própria vida que está se tornando cada vez mais raro ultimamente. E é que nem você falou, às vezes é mais fácil a gente encontrar pessoas que vão aproveitar e botar a pá de cal ou servir a nossa cabeça de uma vez, vamos resolver o problema aqui, do que propriamente perguntar aqui. E aí, eu ia falar, perguntar o que está acontecendo, mas eles não precisaram perguntar para Davi, eles precisaram ouvir uma vez só. E às vezes a gente não escuta a pessoa que está do nosso lado. Como a gente vive uma vida, às vezes, cega ou indiferente nesse sentido. A gente não vê o que está acontecendo. Chega ao ponto de ser indiferente mesmo. Isso é muito triste. A gente parou de se importar, né?
Às vezes Não, e sabe o que é pior? A palavra de Deus vai dizer que nós somos um corpo. Que quando um está em sofrimento, todos estão. E isso é exatamente a faca só lâmina. Porque quando eu decido enfiar uma faca sem cabo no meu irmão, a minha mão também está sendo cortada. Eu também estou correndo risco de acertar ali uma veia fundamental que vai me fazer sangrar até a morte. Quando eu decido terminar o trabalho, ao invés de ajudar o meu irmão a sair daquele lugar, eu estou me ferindo também. E se for uma facada sem querer, porque às vezes a gente está tendo um dia ruim, às vezes a gente se estressa e toma alguma decisão precipitada, por não ter o cabo, você não tem como reverter a situação. Você não tem como puxar a lâmina de volta. E aí, você faz o quê? Eu estava falando ontem com as meninas lá na minha igreja, e a gente fala sempre muito de intenção do coração, né? Ah, mas se a minha intenção for boa, Deus entende. Intenção não muda a consequência. Intenção não anula consequência. Uma moça ontem indignada comigo, ela me perguntou, a primeira pergunta que ela fez para mim foi: Vivi, uma pessoa que adultera contra o marido pode casar de novo? Eu A vi essa Bíblia história. diz, a Bíblia diz que não. Ah, mas e se a pessoa se arrependeu, pediu perdão para o marido e o marido decidiu não perdoar? Ela pode casar de novo? A Bíblia diz que não. A palavra de Deus diz que um adúltero é sempre um adúltero até que seu marido morra. Ah, mas então não tem perdão? Tem perdão. Para um filho de Deus, todas as coisas são perdoadas. Mas Deus não tira a consequência de pecado. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque se eu adultero contra o meu marido, não me importo, ou até me arrependo, mas isso culmina no meu divórcio. Quando eu me casar de novo, o que eu vou contar para o ímpio? Que Deus é esse que não está nem aí para nenhuma aliança. Que diante de um adúltero não se importa e se casa de novo. Leia o livro de Oséias. Deus condena o adultério de forma absoluta. Ele perdoa. Mas e as consequências que ficaram em Gomer? E os 2 filhos que ela teve de prostituição? Eu acho que se mais cristãos lessem a Bíblia, mas lê mesmo, eu acho que viveriam uma vida com mais temor. Porque o adultério tá no top 3 que Deus mais abomina, detesta e que tem consequências mais terríveis para a vida. Eu acho que o conhecimento bíblico resolveria muito do que a gente vê de comportamento, por vezes hipócrita, por vezes até infantil, justamente por causa desse temor, que existem consequências sim. Na Bíblia ninguém ficou ileso. E aí eu vou falar uma coisa para você. O nosso Deus é um Deus de aliança. E aliança para Deus é coisa muito séria. Então a gente precisa analisar o que é adultério diante de Deus. E eu consigo categorizar para você e dizer que adultério não é só sexo ilícito, não. Não. Jesus vai dizer pior, ele vai dizer: se você com os teus olhos olhar outra pessoa e com o seu coração desejá-la, já adulterou com ela. E em quebra de aliança, entra outras coisas. Violência doméstica, manipulação psicológica, mulheres e homens também, preciso destacar que a gente acha que só mulher é vítima. Não. Homem também, porque nós estamos virando mulheres
podres. Um bando de nojenta. A gente faz mais homem entrar no hospital vítima de violência doméstica do que os homens fazem mulher entrar num caixão. E o homem só consegue fazer uma mulher entrar num caixão porque ele é muito mais forte. Muito mais. Ele é biologicamente mais forte. Se a gente entra numa queda de braço, eu e tu aqui, Pedrão, a chance de eu perder é quase 100%. Os dois sem preparo, os dois sem treino, os dois sem nada, eu não ganho. Porque teu braço foi feito mais forte que o meu. Não tem o que eu possa fazer. Mas a violência doméstica é muito maior contra o homem do que contra a mulher. Isso é provado. Isso também é adultério. Porque isso é quebra de aliança. Isso é quebra de corpo. É você pegar uma faca sem cabo e enfiar na barriga do outro. É desleal. Eu fiquei muito feliz que você entrou nessa linha, porque além desses elementos, tem muitos outros que, cara, afetam não só o casamento, mas entrando na linha de casamento e relacionamento, mas também na nossa vida com Deus. Quando a gente olha, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus chama o povo de hipócrita, é pelo comportamento que eles têm. Seja desde adorar a outro Deus, o que seria o nosso adultério, se você está olhando para uma outra mulher. Mas tem, quando você vai lá em Malaquias, tem algumas passagens semelhantes a essa, que eu não lembro o versículo agora, que esse povo, Jesus fala no Novo Testamento, mas é reflexo lá também, principalmente em Malaquias, que com os lábios adoram, mas com o seu comportamento, cara, você é o diabo, entendeu? Aí, fazendo esse paralelo com o casamento, é o casal que no dia do casamento fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu vou te amar, eu vou te respeitar, mas é sempre com aquele plano B. Mas se você sair da linha, aí não. Não é um amor, não é um respeito à aliança, não é uma promessa incondicional, é sempre condicionado. Tem um plano B, tem uma rota de fuga. Isso é com Deus, isso é no casamento, e isso é entre os irmãos, membros do mesmo corpo, a comunhão. A gente começa o relacionamento pensando em como ele vai terminar. Aí a tua palavra não tem mais valor nenhum, porque se você promete, mas com seu comportamento diário e constante você reflete outra coisa, que isso é adultério, os trata, né? Chama o povo de adúltero, porque quando Deus dá as leis, não, beleza, a gente vai seguir, mas o que acontece logo em seguida? É só ver Juízes, aquele ciclo, Deus vai lá, certas contas, o povo vive um pouquinho de paz, aí de novo, adultera, de alguma maneira, aí Deus precisa punir, aí precisa levantar alguém para ir lá e fazer o povo se arrepender, aí vai lá umas 5, 6, 10 vezes, esse ciclo se repetindo, essa obstinação em não cumprir o que foi acordado, em enfiar a faca sem o cabo, em se comportar de uma maneira condicionada. Se você fizer aquilo que me agrada, aí eu vou fazer aquilo que eu prometi. Não. Se a gente pensar no poema, para fazer essas analogias que a gente está fazendo, a gente tem, então, no casamento, a faca sem cabo, porque eu ferir o outro me ferindo ao mesmo tempo, existe uma troca de sangue quando eu firo o meu cônjuge. Eu preciso sempre me lembrar que ele é o meu próprio corpo. A palavra de Deus diz que o meu corpo não é mais meu, é do meu marido, e o dele não é mais dele, é meu. Propriedade um do outro. A Bíblia fala, se você adultera, você está pecando contra si mesmo. Você está testando que você se odeia. Exatamente. Então, aquele que ama o seu esposo, sua esposa, ama o próprio corpo. Então, isso é uma ferida de faca sem cabo. Eu preciso segurar na lâmina para ferir você. E eu vou sair ferido com certeza. Aí existe a relação entre os irmãos, que é o da bala, o da arma. Que eu viro o rosto para lá e atiro, eu não quero saber se eu tô te ferindo ou se eu não tô. Eu já entro nesse relacionamento calculando
Como é que você vai me trair? Como é que você vai fazer fofoca a meu respeito? Então, eu já entro não querendo me firmar, não querendo confiar, porque eu tenho medo do que você vai fazer com aquilo que eu depositei em você. Só que isso é muito grave, porque eu passo a viver a partir das suas perspectivas. Eu passo a viver a partir do teu caráter. E não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que viver a partir do caráter de Cristo, que molda o meu caráter, independente de você. Porque se Jesus dependesse dos judeus, daqueles para os quais ele veio, para se manter firme e obediente a Deus, imagina, nós estávamos todos mortos. Mas Jesus vivia a partir do caráter do Pai, independente dos judeus, independente daqueles para os quais ele veio. Ele sabia quem ele era e ele vivia a partir disso. E nós precisamos fazer isso também. Parar de dar tiro à distância. Se aproximar, chegar mais perto. Tem E outro elemento lembrar também. que esse relógio, né? Tem outro elemento dessa bala que você falou, que é, eu vou chamar de comportamentos inconsequentes. Quando a gente não pensa antes de fazer as coisas. Aí a gente acha, não, mas o que eu fiz não fez mal a ninguém, o que eu falei não fez mal a ninguém. Tá, talvez ali perto de você. Mas e se isso que você fez ou falou não foi uma bala perdida em alguém que você não tava, que não estava no seu campo de visão, mas por ser uma arma de distância, fez um estrago. Aí é fácil, né? Você não está perto para ver o estrago que você fez, aquele post, aquela fofoca, aquele comportamento, aquela reação instintiva. Nem sempre a gente tá, nem sempre a gente vê as consequências daquilo que a gente faz. Isso não quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, se expressar de qualquer jeito. Ah, eu sempre fui assim, foi sempre assim e não vou mudar. E se é Vou para morrer amar, tem que assim. ser meu jeitão. Sim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Eu costumo dizer que nós somos mulheres Gabrielas. A gente acha que a gente nasceu assim e que não importa, as pessoas que têm que nos aguentar. Aí a gente inventa esses negócios de temperamento colérico, fleumático, para justificar a nossa insuportabilidade. Então nós somos um bando de insuportáveis justificando o nosso comportamento em análise de comportamento, análise temperamental, sendo que Deus disse para nós que nós devemos ser controlados pelos nossos temperamentos ou é pelo Espírito Santo? Pelo Espírito. Então, o domínio próprio é um dom, uma virtude, que se eu não tenho é porque eu não estou passando tempo suficiente com o Espírito Santo. Aí eu preciso rever o que eu estou fazendo da minha vida. Ou não está passando tempo suficiente mortificando diariamente a carne, como Jesus ensinou. Todos os dias carregue sua cruz e negue-se a si mesmo. Exatamente. E o autor vai falar numa das Porque dói para estrofes. todo mundo, viu? Dói para todo mundo esse trem de domínio próprio aí. É difícil mesmo. É sim. A gente tem que aprender a se humilhar, de verdade. Ele vai falar lá no item F, no ponto F, no F, na terceira estrofe. Ele vai falar assim. Eu vou ler do começo. Quer seja aquela bala ou outra qualquer imagem, seja mesmo um relógio a ferida que guarde, ou ainda uma faca que só tivesse lâmina, de todas as imagens, a mais voraz e gráfica, ninguém do próprio corpo poderá retirá-la. Não importa se é bala, nem se é relógio ou faca. Nem importa qual seja a raça dessa lâmina. Faca mansa de mesa, feroz pernambucana. O que eu entendo quando eu leio aqui? Aquele que é ferido não pode tirar de si mesmo a dor. Por isso, quando a gente magoa alguém, a gente precisa pedir perdão. Porque o perdão é uma tratativa para mim que feri e preciso de arrependimento, e para o outro que foi ferido e precisa ser curado pelo meu arrependimento e pelo meu pedido de perdão. Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente fere alguém,
Esse alguém não pode tirar de si mesmo a ferida. Ele precisa de ajuda. Aí vem dois pontos, né? Que são... É como se fosse uma via... São dois extremos, né? Então, a pessoa que cometeu esse erro, ela ao mesmo tempo ela tem que tomar cuidado para não ser afundada em culpa, mas ela também, que nem você mencionou agora há pouco, ela também não pode não se responsabilizar por aquilo que fez. Aí você mencionou casamento, né? Diversas vezes eu vejo caixinha de Instagram para pastores assim, mas eu pedi perdão para Deus pelo meu adultério, então não tá tudo certo. Não, mas e a parte ofendida? E a parte que sofreu o dano? Aí vem para o outro extremo, a parte que sofreu o dano também não se afundar em amargura, em ranço e conseguir também liberar o perdão e na medida do possível, dentro dos seus limites, de repente tentar uma restauração, uma reconciliação. Aí são dois lados de uma mesma moeda. Os dois lados, em vez de erguer um muro, se humilhar. Não, você me machucou. Aí você se blinda da amargura. Não, realmente, fui eu. Eu que fiz o negócio aqui. E aí você elimina a culpa e também quebra esse orgulho que pode ser estabelecido. Sim. Ele vai falar uma coisa aqui no primeiro tópico, na primeira estrofe do tópico H, que ele fala assim: quando aquele que sofre trabalha com as palavras, são úteis o relógio, a bala e mais, a faca. Aí eu fiquei pensando assim, a Bíblia exorta a gente pra caramba sobre o poder da língua, né? Então, quando nós somos aqueles que sofremos pela nossa história, sofremos pelas facas que já enfiaram em nós, né? Sofremos pelas coisas que carregamos. A gente tem que tomar cuidado com a palavra, porque as palavras, elas são fonte de vida e morte espiritual para o outro. A língua, ela é como fogo, que pode colocar tudo a perder, né? Pode Provérbios ainda queimar. vai falar que a língua ela pode literalmente infernizar a nossa vida, infernizar, trazer o inferno na realidade. Não que vai ter um monte de fogo e capeta, mas você pode deixar a vida realmente um inferno. Exatamente. Por isso que eu trabalho tanto com as mulheres, o calar a boca, sabe? Porque a mulher é mais ouvida. A mulher fala demais mesmo. A gente fala demais, a gente fala mais do que devia, mais do que é necessário. Já faz alguns anos eu criei um termo, se você quiser usar nos seus discipulados com mulheres, você pode usar. Eu criei o termo, o efeito Brumadinho, em que a mulher simplesmente explode e, cara, sai da frente. Se você não saiu, já era, você vai ser, cara, você vai sumir, você some. Aí depois é que vai ver o dano, depois é que vai ver o estrago, mas às vezes aí a gente entende, às vezes é questão de estresse, tem tantas coisas, mas esse efeito Brumadinho, cara, em vez de não tem nem aquele reparo, a hora que você vê, já veio aquela bazucada na cara. A língua é uma faca sem cabo, né? A língua é uma faca só de lâmina, que ela é capaz de ferir o coração mortalmente. É. E isso é muito grave. Isso é grave demais. E se a gente não aprende a dominar a nossa língua, a gente não consegue dominar mais nada no nosso corpo. Isso é Bíblia falando, não sou eu. Aquele que domina a sua língua domina também o próprio corpo. E o contrário também é verdadeiro. Se você não é capaz de governar a sua língua, que dirá todo o resto? A sua vida deve ser uma desordem, uma bagunça, porque você não consegue governar a sua própria boca, sua própria língua. A gente passou muito tempo. Eu vou falar enquanto cristãos, porque tem esse viés cristão aqui, mas enquanto sociedade também, mas enquanto cristãos, negligenciando os efeitos na mente, os efeitos nas emoções que as palavras e os comportamentos têm. Sempre se justificando, tipo, mas pelo menos você está inteiro, você não quebrou um osso, você não perdeu o dente, você não está com o olho roxo. Mas hoje a gente tem mais dados e mais informações do que anos e décadas atrás com relação burnout, depressão, estresse. E é muito triste
Aqui no Brasil, isso, eu não vi isso ainda acontecer a ponto de ser noticiado, mas nos Estados Unidos já faz pelo menos 10 anos que os pastores que são diagnosticados com burnout, depressão, demitidos pelas suas igrejas por acusação de pastor, como se fosse caso de endemoniamento, não pode ter pecado, como se fosse caso de pecado. Mas assim, pastor na nossa igreja tem que ser o super-homem. Em vez de cuidar, simplesmente manda embora. Eu ainda não vi isso acontecer aqui no Brasil ainda. Se isso está acontecendo, alguém me corrija aí. Mas isso é muito triste. E aí volta aquilo que você falou com relação ao cala-boca mulher, porque se o homem, historicamente, ele é mais agressivo, ele é mais bruto, ele quebra alguma coisa, ele quebra alguém, esse efeito das mulheres, que normalmente é com a língua, com às vezes com manipulação, mas essas palavras que, sabe, consegue pegar a pessoa, isso tem um efeito tão, ou às vezes até mais devastador do que um osso quebrado. Porque um osso quebrado você põe em gesso, mas e uma mente com burnout? Você precisa de tratamento, você precisa de medicação, e isso se resolve às vezes em anos. É de se pensar, né? Eu me compadeço dos homens. Eu sinto muito por nós estarmos fazendo isso com vocês. Eu sempre tive muita raiva de homem, né? Porque eu passei maus bocados com os que eu cresci. E quando eu vim para Cristo e Cristo me resgatou desse lugar de remorso, de rancor, de ira, uma das primeiras coisas que ele mudou no meu coração foi esse nojo de homem, essa raiva de homem. E pelo contrário, ele colocou agora um amor profundo por vocês. Então eu sou do tipo que me compadeço. Eu amo vocês. E meu marido sabe, viu? Porque eu falo pra ele, eu falo, meu amor, se tem uma coisa que eu amo, são os homens. Se tem uma coisa que eu amo, é ouvir o grave da igreja. Se tem uma coisa que eu amo, é poder abraçar um homem piedoso e me sentir segura. E eu enalteço os homens da nossa nação para que os bons sejam resgatados. Porque a gente tem falado de vocês como se vocês fossem todos um bando de demônios. E isso é importante e serve para os dois sexos, porque daí tanto o homem que precisa enfrentar não apenas as suas dores individuais, mas também às vezes o efeito de um comportamento ainda não santificado, a mulher também tem. Aí já não basta esse peso, ainda vem esse efeito de colocar todo mundo no mesmo saco. Então, o que deveria ser justo, o que deveria ser proporcional, o que deveria ser feito às claras, não, bota todo mundo num saco só, então todo homem é bruto, todo homem é descontrolado, toda mulher é mil e uma coisa que eu poderia listar aqui, porque talvez seja mais fácil você padronizar alguma coisa do que você investir tempo, investir o teu ouvido, investir o teu coração em ver que cada caso é um caso. Tem gente que precisa de confronto, mas tem gente que precisa de um abraço. Exatamente. Exatamente. Paulo, bom, quero dizer que Paulo estará conosco na imersão teológica Teoalegoria, uma criação humana de Deus e seus falsos atributos. Paulo vai vir para Londrina, vai vir mesmo, Paulo? Vai, já está fechado aí, dia 13. Então fechou. Dia 13, 9 horas da manhã, estarei ao vivo aqui em Londrina, transmitindo para todo o mundo. E Paulo estará comigo aqui, ao vivo também. A gente vai preparar um conteúdo bombástico. O William também vai estar com a gente, mas não aqui em Londrina, ele não conseguirá vir, mas ele vai estar ao vivo com a gente, trazendo conteúdo bom para nós também. Então, preparamos uma grandíssima aula de 3 longas e maravilhosas horas. Olha, eu acho que 3 horas vai ser pouco. Eu queria Vai. ficar mais.
Então nós vamos preparar, já preparamos 3 horas de conteúdo para vocês, para a gente sair do raso, para a gente sair do fracasso teológico, para a gente buscar um verdadeiro avivamento pela palavra de Deus. Eu creio nesse avivamento bíblico, real, que reconhece o Deus verdadeiro com os seus atributos maravilhosos, sem nenhuma mentira, sem nenhuma heresia, sem nenhuma falsidade. E aí eu quero te convidar para esse movimento. Acessa o link que está na minha bio, se inscreve, a imersão é completamente gratuita. E lá você vai ter acesso a um canal no Telegram, como chama? Grupo, é um grupo do Telegram. E eu tô um pouco empolgada, então eu tô mandando um monte de devocional lá naquele grupo do WhatsApp. Eu tô gravando um monte de devocional para liberar para vocês devagar, para vocês gostarem de estar lá também, né? E aí as informações vão estar todas lá. É isso, meus amores. Nós terminamos então o nosso quarto encontro. Ô, Paulo, fala, Oi, pode falar. eu ia falar, sugerir para a gente fechar a chave de ouro, rapidinho, 30 segundinhos, que alguém pode algum dia se perguntar assim, tá, mas para que eu vou continuar adorando a Deus se é tanta bala, e é tanta facada, e é tanta dor, é tanta pindaíba que a gente lida todos os dias? Lá em Malaquias, Deus responde, porque eu vos amei. Aí o povo pergunta, como assim você tem amado a gente? Ele fala, não escolhi Jacó em vez de Esaú, ou seja, porque ele nos amou primeiro, ele nos escolheu. Então não se trata da faca e da bala, se trata da morte de Jesus na cruz. Do sangue que nos cobre, que não é anêmico, mas é vermelho de tal modo que quando nos cobre nos faz mais alvos do que a neve. Isso é maravilhoso. Ô Paulo, escuta, você vai estar comigo mês que vem? Vamos ler Campo Geral comigo? Bora? Bora! Bora! Fala Então aí, tá. pessoal. Então Vocês querem que eu participe? Vocês estão gostando da minha participação aqui? eu Oi, tenho direito Miki! a voz? Ciao, bello! Miki é um amigo meu italiano. Miki, love you, man. Miki! Oi, Miki! Querido. Bom, então no mês que vem, Campo Geral. Se vocês quiserem que Paulinho esteja conosco, manda lá uma mensagem e vem. Tá bom, Paulinho? Tá bom. Meninos, muito obrigada pela audiência de vocês. A gente se vê. Foi uma honra, um prazer, um privilégio. E não se esqueçam, vai lá no Story para ver o que tem a ver isso aqui e a live que a gente vai fazer hoje mais tarde. Vai lá, toma vergonha. Beijo. Obrigada, Paulo. Até. De nada. Tamo junto.